Olá, gente linda! Normal. Olá, gente linda! Sejam bem-vindos ao Hair Podcast, um espaço de beleza perfeito para quem gosta de curiosidades de todo o universo da arte e da beleza e também, né, cheio de educação. Eu tô aqui com a minha amiga Dani Tramazzoli. Oi, gente, tudo bem? Então, para você que é cabeleireiro, educador, técnico, que é apaixonado por cabelo, cor, mechas, toda essa área da beleza, esse podcast é para você. Vamos começar então com o primeiro episódio, que é de técnico para técnico. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Dani. Então, meu nome é Daniela Tramazzoli, né? Como todo mundo me chama, Dani Tramazzoli, mais conhecida. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, lá de Santana do Livramento. Divisa com o Uruguai, com Rivera, né? Quase lá com o pezinho dentro do Uruguai. A minha família toda é de lá, tive meus avós, tios, primos, tudo moram lá. Mas a minha mãe e meu pai acabaram se mudando de lá para várias cidades. No final, aonde eu cresci mais foi em Bento Gonçalves, onde eu acabei me desenvolvendo como cabeleireira. Quando eu tinha 18 anos, eu fui pra faculdade. Eu comecei a faculdade de Educação Física. Nossa. Nada a ver, né? Até tem um pouco, né? Tem um pouco, porque quem me conhece sabe que meu pai é professor de tênis, então eu sempre fui ligada ao esporte, sempre fui atleta, hoje jogo pádel. Continua a vida de esportista, né? Continua. Mas a paixão do cabelo começou um dia, eu tava na faculdade, trabalhava como vendedora, olha só, que louco, como Deus faz as coisas, né? Que a gente não entende, só lá na frente que a gente começa a dar conta. Quando eu era nova, assim, tipo, 15, 16 anos, minhas amigas, tinha evento da escola. Dani, maquia a gente, faz cabelo na gente. E eu nunca tinha feito curso, nada. Porque eu gostava de me maquiar, de fazer meu cabelo. E aí, ali eu comecei. Geralmente começa assim, né? A gente começa a se encantar pelos cosméticos e até mesmo pela estética, né? Eu ficava horas e horas, eu tinha uma penteadeira, lembro até hoje, uma penteadeira branca. E eu ficava horas tentando fazer DNA do gatinho, né? O clássico, né? O clássico. Eu tinha 15 anos. Então, eu já aprendi a me maquiar super jovem, assim, cedo. E a minha mãe, quando ela tinha 30 anos, ela fez um curso com a Mariazinha, que era uma cabeleireira bem famosa da cidade onde a gente morava, que era Caxias do Sul. Até hoje, o salão que era dela existe, que o filho dela assumiu, que é o Josué Pompeu. Pra quem não conhece, Josué Pompeu é o pai da Isadora Pompeu, que é aquela cantora gospel. Então, a minha mãe fez curso com a avó dela. Então, a minha mãe começou lá e aí trabalhou como auxiliar. Isso com 30 anos, eu e meu irmão éramos pequenos, então ela abdicou de trabalhar e tal pra cuidar da gente. Mas ela gostou dessa área da beleza e começou a trabalhar cedo ali, né? Aí, só que meu pai, tem que cuidar das crianças, ficar em casa e não sei o quê. E ela acabou largando o salão e ficando em casa. Quando a gente ficou maior, a minha mãe foi trabalhar de chefe de cozinha, nada a ver com a área da beleza. Então... Nada a ver. E aí ela foi pra essa área da cozinha, só que ela acabou tendo, muito cansaço, porque era sábado, domingo, feriado, não tinha hora pra nada. E ela acabou indo fazer curso de volta de salão, porque ela queria mudar de profissão. E nessa época eu tinha 18 anos, eu fazia a faculdade de Educação Física, e eu começava a ir com ela nos cursos de... vou junto, ser modelo, precisava de modelo. Parceria. Precisava cortar, precisava fazer... E aí eu trabalhava numa loja. E aí eu lembro um dia que eu cheguei pra ela e falei assim: mãe, eu quero fazer esse curso. Daí ela me falou: mais um curso pra te começar e não terminar? Bem assim. E eu falei: não, eu vou fazer, vou sair da loja, vou pegar o dinheiro da rescisão e vou fazer esse curso. E aí eu fiz o curso, em 6 meses eu já tava dentro de um salão de beleza. Até hoje a Rose é uma grande amiga, assim, que se tornou amiga... do coração, porque foi a pessoa que abriu as portas pra mim entrar eu digo assim, a louca que me deixou colocar a mão nos clientes dela. Imagina, acreditou, né, no meu potencial, né? Porque é difícil você começar e alguém te inserir dentro do salão como cabeleireira. Ela era manicure,
E ela me deu a oportunidade pra mim começar no salão dela. Então, hoje eu tenho gratidão, assim, pela Rose, né? E aí, a gente acabou fazendo uma amizade muito grande. A filha dela é muito minha amiga até hoje. Então, eu tenho 18 anos de profissão, a gente se fala até hoje, a gente tem amizade ainda. Então, eu devo muito a ela, daquilo que eu aprendi, porque ela me deu a oportunidade, a primeira oportunidade. E nessa época, olha que loucura, eu trabalhava no salão, fazia faculdade. Aí, tava na época dos estágios, eu fazia estágio numa academia meio-dia, saía do salão e ia pra academia. Saía do salão e ia pro salão, da academia pro salão, e do salão ia pra aula. Então, eu tinha uma vida meio louca, assim. Aí, eu fiquei mais ou menos um ano, pouco assim, né, foi ganhando experiência no salão. Aí, até que eu falei pra minha mãe, vamos montar o salão? Minha mãe, mas como que vamos montar o salão, sua louca? Eu digo, não, vamos montar que a gente pega aqui o meu quarto. Nós morávamos numa casa que tinha na frente do meu quarto tinha uma porta de acesso pra garagem, assim, e a frente da casa. A gente faz no meu quarto, que tem a porta de acesso, não precisa entrar pela casa pra acessar, e a gente começa ali. Minha mãe, mas como? Não, eu já marquei cliente sábado. Minha mãe, Deus. como assim? Eu disse, começamos sábado. E ela foi atrás de lavatório, de cadeira, até sábado, porque daí eu tinha minhas alunas da academia, que eu já vendi progressiva. Olha aí, A progressiva eu já era abre empreendedora. portas. Eu já era empreendedora lá com 18 anos. E aí eu comecei ali. Aí a gente começou em casa, com o salão em casa. Daí nesse salão de casa a gente ficou de 2 a 3 anos ali. E é até engraçado que eu tenho uma foto que as clientes estavam sentadas assim do lado de fora da sala, porque ou entrava elas, ou nós saía, né? Não dá pra ficar todo mundo dentro da sala, porque cabia o lavatório, a cadeira, e não cabia mais ninguém lá dentro. E a cliente que estava sendo atendida. E a cliente que estava sendo atendida. Mas foi bem legal, porque a gente cresceu um monte ali. Eu não tinha nem placa e nós não tinha horário. Era free. A hora que chegasse, estava sendo atendido. E aí, depois desse período ali, deu 2, 3 anos, surgiu uma sala na avenida principal do bairro, que até era uma locadora antes e a dona nos conhecia. Ela veio nos oferecer a sala. E aí, a minha mãe ficou assim, será? Vamos sair daqui onde a gente não paga aluguel, para ir para uma sala maior onde eu pago aluguel, né? E agora? Aí, vamos. Enfim, a gente montou um salão que era de 3x4. Imagina, era um quarto, né? Para uma sala que era 7x14. Tipo, era mais que o dobro. Imagina. Mais que o dobro. E ali a gente acabou ficando alguns anos ali, até 2016, que foi quando eu vim embora para Balneário. Acho que foi quando eu te conheci. Foi quando a gente se conheceu. Que quando eu entrei na Lafi, foi um pouquinho depois, 2017 te conheci. 2016 eu fiz o curso da Lafi. 2015. Mentira, 2015. 2015 eu fui pra Alpha Party fazer o Alphastim. 2015. Então, 2016 foi quando eu te conheci. Aí, 2015 eu fiz o Alphastim. No final do curso, a Patrícia Antunes, que um dia vocês vão conhecer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ela enxergou em mim aquilo que eu sempre gostei, que é essa área da educação. E ela me convidou para fazer parte da equipe técnica da Alphaparf lá em 2016, no final do programa do Alphastim. Aí eu comecei a fazer no estado do Rio Grande do Sul. Então, na época, nós éramos em 23 técnicos. Então, quando os técnicos iam dar curso lá, tava a Dani inserida lá. Eu ia junto. Aprendi muito com eles, vários, né? A Guinelo, a Kátia Costa, a Elisângela, a Tati, a Carla Michele. Nossa, era um grupo era de um peso, grupo né? muito bom. A Camila Brantes depois entrou nesse grupo. Então, foi muito legal porque a gente acabou gerando muito conhecimento com essas pessoas. Imagina, eu estava entrando na área técnica, não sabia nada, eu sabia a minha área de cabelo. Mas só pouquinho, você estava lá no Rio Grande do Sul, vocês abriram um salão e fiquei lá. E aí você veio fazer o Alphastim aqui. E deu. Aqui, Isso. E aí fecharam um salão lá? Não, ainda continuou lá. O salão continuou. Lá. Aí, em 2016, um amigo que fez o Alphastim comigo me convidou pra vir embora pra Balneário Camboriú. Foi aí que eu vim embora pra cá. Que Verdade. É o G, que o Cadu conhece. Eu conheço também. Tu conhece também. Fiz então, curso com ele. E aí ele e o Ciro, que era o irmão dele, né? Me convidaram. Daí eu vim, fiz um teste e tal. Ele disse, não, pode vir. E eu disse, tá, mas eu não tenho apartamento pra morar. Aí o Ciro falou, não, mas eu tenho um apartamento que vai ficar pronto daqui 2 meses. Tu quer teu?
Olha só. Eu disse, então tá, então fechou, eu vou falar com a minha mãe, se segura uma semana pra mim conversar com ela, pra mim ver se eu vou vir embora. E aí eu liguei pra Patrícia, né, porque na época eu trabalhava no Rio Grande do Sul com o Alpha Parf, e ela falou, não, Dani, pode ir pra Santa Catarina, que tinha um técnico que tava saindo daqui, que era o Felipe Branco, de Conheço. Floripa. Aí ela falou, o Felipe tá saindo e você vai assumir Santa Catarina. E aí eu vim, então tinha o salão pra trabalhar, tinha Alpha Parf e já tinha o apartamento, olha só. Então, tipo, Deus fez tudo, abriu todas as portas pra que eu pudesse vir pra cá, né? E aí eu comecei ali em 2016, que eu vim, foi em outubro de 2016, que daí depois eu acabei te conhecendo no Alfastim. Aí eu vim, trabalhei com o G 2016, 2017, 18, 19, até 19. Final de 2019 veio o Venâncio Gomes, lá de Rondônia, veio pra Balneário. Ele quis montar um salão e aí a gente foi junto, saí do G e fui montar um salão com ele. Aí ele entrou com investimento, entrei trabalhando, vamos trabalhar. Era até ali na 2.950, o salão entre a Brasil e a Terceira Avenida ali. E aí, só que daí veio a pandemia. Aí o Venâncio, e agora? O Venâncio... Fechamos o salão, ele voltou pra Rondônia, levou as coisas, né, porque não tava ninguém trabalhando. E eu vou fazer o que agora? Daí comecei a atender umas clientes em casa. Aí até que meu irmão trabalhava numa barbearia com uma estética e a dona me ofereceu pra mim atender lá. Disse, Dani, você quer atender aqui? Atende aqui, que aqui eu tenho um espaço e tal. E nessa época ainda trabalhando com a Alpha Parf, né? Nós, com a pandemia, mas nós tava trabalhando, fazendo live, né? Você lembra? Fiz muita live. E aí a gente continuou trabalhando. E nessa época aí, depois, passou um pouquinho mais a pandemia, a minha mãe e meu pai resolveram ir embora pra Santa Catarina, 2021. Aí a minha mãe ficou um mês, mais ou menos, procurando um lugar pra trabalhar, não encontrava. Aí eu falei pra ela, vamos abrir um salão, de novo, ó, que nem lá, meu primeiro salão. Porque o que eu pagava de comissão sempre. pra dona lá, que me alugava a cadeira, era o que eu ia pagar um aluguel. Na verdade, acaba, né, Sendo até sendo... mais. E em 2 pessoas, né, o valor ainda compensa você ter Claro, uma sala. imagina, eu dava 30% do meu faturamento pra ela, né? Não era nem um aluguel, era sobre o meu faturamento. Então, eu acabava deixando bem mais do que um aluguel. Aí, a gente começou a rodar, até que achamos uma sala pequenininha, do tamanho da sala que a gente começou lá em casa. Olha só. Tipo, não sei se é coincidência ou não, mas... né? E aí, a gente começou um lavatório, né? As cadeirinhas, começando tudo do zero de novo. Era ali onde eu conheci? Aonde tu conheceu, né? Aquela salinha menor. Então, era uma salinha pequena, daí a gente ficou ali... 1 ano, 2 anos, 2021, 2022, 2022. Aí, 2022, já pro final, assim, tinha uma sala que tinha um salão bem de esquina. E aí, aquela sala tinha um salão e as meninas saíram dali. E aí, o dia minha mãe me aparece pra mim e diz assim, Mana, apareceu uma sala, aquela sala que a gente gostava, que era na esquina e tal, tá pra alugar. Tá, vamos lá, vamos ver. Aí a gente foi lá, aí só que era uma sala velha, que tinha que reformar toda a sala, porque eles iam derrubar aquela sala, então eles não tinham interesse de reformar a sala. Só que o dono da imobiliária falou pra gente que ia levar de 4 a 5 anos pra reformar. E no final a gente acabou se mudando pra essa sala, e ali a gente reformou toda a sala, ficou lindo o salão. Em 8 meses eles pedem a sala. Eu me lembro. Você lembra, né? E aí bate o desespero, o que vamos fazer, pra onde que vamos, né? Sim. Aí a gente começou atrás de sala, isso era novembro do ano passado. Daí a gente começou a procurar sala, e a gente foi na imobiliária. E na frente da imobiliária tinha uma academia. E a gente tava lá e o rapaz estava desmontando os aparelhos. E aí ele falou, eu tô saindo daqui. Eu disse, e essa sala? É da imobiliária da frente. Eu disse, a imobiliária que nos alugava a sala. Aí a gente foi lá, conversou com ele disse, não, essa sala é legal e tal, só que o valor do aluguel é mais alto. Eu disse, não tem problema. Aí a gente já gostou da sala de cara, assim, porque era um pé direito alto, toda de vidro, ela é linda. E aí a minha mãe disse assim, bem que a gente podia trazer meu irmão junto. E aí meu irmão já tava com a barbearia, e aí a gente decidiu falar com ele, unificar, porque ele já queria sair de lá. Aí quando ele viu a sala, ele se apaixonou pela sala e disse, então vamos montar junto. Aí, então, agora a gente tá nessa sala agora,
há 7 meses, nessa sala nova, lá em Balneário. Saindo lá de Vento, lá da casinha, né? Muitas aventuras. Muitas aventuras. E ali em 2021, né, quando a gente teve ali a pandemia, eu já tinha saído da área técnica também, né? Daí acabei indo só pro salão, agora trabalho mais free mesmo com cursos dentro do salão, né? Mas enfim, essa é a minha história. Tem mais coisas, assim, mas mais pra frente senão vai ficar muito longo. Então, pra vocês conhecerem a Dani, que saiu lá de Livramento, passou por Bento. E, né, a minha jornada, depois que começou mesmo, assim, eu vejo o quanto eu deslanchei quando eu fui para a área técnica. E quando eu me mudei pra Santa Catarina, que eu fui trabalhar num salão grande. Esse salão que eu trabalhava, do G, nós éramos em 7 cabeleireiros. Era uma loucura, tem um monte de coisa pra contar depois. Do que acontece, perrengues que acontece no nosso dia a dia, assim, né, do salão, que é muito louco, assim, só quem, né, trabalha e passa e sabe o que acontece ali dentro, né. Mas agora eu já falei demais, né, a vez da nossa querida Cacá Santos falar pra nós, se apresentar, contar um pouquinho da tua história, né, a gente quer saber mais. Então, a minha história, ela é antiga. Eu já tô hoje com 23 anos de carreira, então é muito tempo, muito tempo. Mas você começou com que idade? Eu comecei com 12 anos. Menina do céu, eu tava em casa, a minha irmã usava o cabelo borgonha, tipo aquelas colorações cosméticas, kit prático. E ela pintava o cabelo, ficava lindo, né? Ela era maravilhosa e eu queria ser igual a ela, né? E aí, ela um dia deixou um pouquinho de coloração no banheiro, no frasquinho, e eu fui lá e passei na minha franja. Só na franja? Só na franja. Só que, detalhe, antes disso tudo, né, desde criança eu sempre gostei de fazer penteado nas minhas bonecas, eu sempre gostei desse universo da moda, eu fazia roupinha para minhas bonecas, a minha mãe é costureira, né? Então, eu fazia as roupinhas para minhas Barbies e fazia o penteado e fazia tudo completo, look completo para elas. Então, eu sempre gostei muito dessa estética, desse universo, né? E aí, quando eu fiz essa aventura na franja, a minha mãe falou assim, eu não vou pagar para você consertar. Aí, eu sempre fui muito prática, né? O que eu posso fazer? Eu tinha um salão que eu ia cortar o cabelo de vez em quando do lado da minha casa. E eu cheguei lá naquele salão e falei assim, era a Sandra querida, eu trabalhei com ela há 8 anos. Cheguei lá pra ela e falei, Sandra, olha só o que eu fiz no meu cabelo dela. Tá horrível. Eu falei, o que você pode fazer pra me ajudar? Ela disse, olha, a gente pode pintar inteiro. Daí eu pensei, a minha mãe só disse que não ia pagar, né? Ela não me falou que eu não podia fazer. Então, pintei o cabelo todo de vermelho. Todo. Daí eu falei assim, tá, vamos pintar, só que eu não posso pagar. Eu posso varrer o salão, lavar cabelo, posso te ajudar com tudo aqui. Ela falou, não, perfeito. Aí eu comecei a trabalhar com ela, eu saía da escola ao meio-dia, começava 1h30 no salão, e naquela época o salão ia até 1 da manhã. Era uma loucura. Era uma loucura. Foi hoje o em dia boom, nem trabalha mais, né? até tão tarde. Não, acho muito difícil quem trabalha. Tem alguns salões que ainda conseguem manter esse ritmo, mas a maioria hoje em dia tá mais, né, naquele horário mais comercial. Mas antes era uma loucura. 2 da manhã era um horário comum de a gente estar trabalhando, né? E aí eu ficava lá com ela o tempo todo. Ela, inclusive, me ensinou muita coisa. Foi uma das pessoas que me colocou realmente para fazer curso, para entender a profissão, para fazer de tudo um pouquinho. Com ela eu aprendi sobre mega hair, fazer mechas, cortar cabelo, lavar muito bem o cabelo, que ela é incrível lavando o cabelo. Então, tenho muito a agradecer. Depois disso, nessa época também, eu também fazia um bico numa contabilidade. Entregava documento na contabilidade e atendia as minhas clientes à noite. Então, eu saía do salão, eu ainda ia para as casas, lavar cabelo, cortar cabelo, fazer progressiva, tudo que tivesse para fazer até de manhã, ia para aula e assim meu dia praticamente 24 horas por dia. Porque eu saí de casa muito jovem, eu tinha 14 anos quando eu saí de casa. Nossa, muito jovem. Já foi morar sozinha? Fui morar sozinha, bem louca. Fui
ganhar minha vida, eu já trabalhava, já tinha o meu dinheiro, fui construindo as minhas coisas, me dedicando à minha carreira, eu sempre gostei muito de estudar. E ali, quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos, eu abri o meu primeiro salão. Não, minto. Eu trabalhava numa equipe grande também no salão do Hugo César, lá em Lages. Ele também me ensinou muito. O Hugo era estilista da Alfapar. Trabalhou com o Hugo. Trabalhei 6 anos com ele. Trabalhei 6 anos. Quando eu era novinha ainda. Quando eu tinha dos 20 aos 26, mais ou menos. Dos 20 aos 26 eu trabalhei com ele. Aí trabalhei... Ele me ensinou muito sobre penteado. O Hugo era uma pessoa incrível, ele tinha muito talento impressionante, né, para fazer penteado. Infelizmente, ele já não tá mais aqui entre nós, né? Mas ele deixou um legado, né? Deixou. O Hugo César, ele foi uma inspiração para muita gente. E eu tive a honra de trabalhar, né, com ele. Trabalhei por muito tempo, aprendi muita coisa. Depois disso... que eu saí do Hugo, eu abri o meu próprio salão. O Salão Florescer. As minhas clientes do salão, eu sinto falta delas até hoje. Nessa época, é uma época que me emociona muito, porque ter um salão de beleza era o meu sonho, você lembra? Sim. Eu não tinha o sonho de ser técnica, não tinha. Eu queria que o meu salão desse certo, eu queria que eu tivesse cada vez mais capacidade de entregar um resultado bom, bacana. Porém, quando tudo aconteceu, né, uma tragédia, e aí eu acabei, depois da tragédia, veio a pandemia, e daí eu acabei optando por... Ir para a área técnica, né? Ir para a área técnica. Não, um pouco antes da pandemia também. Fiz Alfastim 2 vezes. 2 vezes? Eu fiz 2016 e fiz 2018 Alfastim. Aí em 2018 a Patrícia me chamou para participar do grupo de técnicos daqui de Santa Catarina. Comecei como técnica promotora. Muitos perrengues. Só Também a gente passa. Histórias para uma outra hora. Mas foi aonde eu comecei a me encantar pela educação, né? Eu já comecei com alguns treinamentos, participava dos cursos como auxiliar, na grande maioria das vezes. Trabalhei nos bastidores, né, desses cursos. E no ano de 2022, eu fui contratada pela Alfaparf Milano para começar a fazer parte do corpo técnico de Alfaparf. Então, eu me mudei para Itapema. Comecei uma nova vida, vim pra cá só eu, meus 2 gatos e meus 2 cachorros. Viajava, meu Deus, foi um tempo onde eu pensei que eu não ia dar conta. Muitas vezes eu pensava, eu não vou conseguir, porque eu tinha que viajar para trabalhar e ao mesmo tempo eu ficava preocupada com os meus bichinhos, tinha que ficar sempre atrás de alguém que ficasse, que cuidasse deles, que alimentasse, que, né, que desse atenção, e eu ficava sempre com aquela sensação que eu tava atrasada, correndo. Até que eu conheci meu marido, né? Meu marido maravilhoso. E aí... Cadu. Que a princípio... Que é meu marketing. Eu não quero falar nada, mas que ela conheceu no meu casamento. É verdade. Porque o Cadu era meu amigo da igreja e do meu marido. É verdade, né? E eu não vou falar nada que foi intencionar botar vocês dois na mesma mesa, porque eram os únicos solteiros da festa. Tá revelado. Aí, então, eu conheci o Cadu, a gente namorou por 1 ano e meio, mais ou menos, e eu fui morar com ele. E aí, agora, a gente tá aqui em Itapema de novo, voltamos, né, pro início de tudo, onde tudo começou na nossa vida. E os projetos seguintes... E eu sou a madrinha, hein? Deus sabe, hein? A gente ainda não casou. Viu, Cadu? Sou a madrinha. E é isso. A gente hoje tirou o dia para nos apresentar, né? Para falar sobre a nossa história, a nossa jornada. Mas a gente quer que vocês também interajam e contem a história de vocês um pouquinho para que a gente coloque aqui, né? A gente quer muito trazer
esse engajamento pro nosso Hair Podcast, porque cabeleireiro não é só fazer cabelo, a gente tem muita história para contar, né, Dani? Muito, né? Eu acho que a gente podia deixar uma caixinha depois lá no nosso Instagram, né? A gente vai deixar depois o link para vocês acessarem, contando um pouquinho da história de cada um de vocês, para que a gente possa conhecer, né? Tem muita gente que já nos conhece e pessoas que vão nos conhecer, e a gente quer compartilhar depois alguma dessas histórias. Quem sabe um dia alguém de vocês pode estar aqui com a gente, né? Batendo um papo e trocando uma ideia. É isso aí. E pro próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre mitos, verdades, polêmicas. Tem muita polêmica no ar no próximo episódio. Né? Quem que não gosta de uma polêmica, de um mito? Gente, o que mais tem, eu acho, no cabelo é mito. Isso. Né? Não, eu costumo falar que nós cabeleireiros temos uma Bíblia, que é onde ficam todos os nossos segredos, né? E todas os nossos mandamentos. E a gente vai explorar um pouquinho sobre o que tem dentro dessa Bíblia no próximo episódio. Beijo, pessoal. Não esquece de seguir a gente no nosso canal, de acompanhar, coloca lá, ativa as notificações, porque a gente vai estar toda semana fazendo um novo episódio com novas histórias, com novos conteúdos e muita educação. Até mais. Nos vemos. Cuidado. Eu sou perigosa? Tô vendo? Muito bom.